Senhoras e senhores, uma boa tarde para todos. Meu nome é Dalcha, para quem não me conhece, e é com imenso prazer que abro aqui o 7º evento da série Webinars dos 30 anos da FNQ. A FNQ foi criada em 1991 por um grupo de 39 empresas de grande relevância, grandes empresas no cenário do mercado brasileiro, e que queriam oferecer à sociedade uma organização que deveria fazer frente à abertura de mercado na época já anunciada, né, e muito temida. Cumprindo essa missão, a FNQ vem desde aquela época evoluindo na disseminação e aplicação de práticas de qualidade e logo depois de gestão, estando hoje com sua 21ª edição, né, de um modelo internacionalmente consagrado e conhecido, o MEG, Modelo de Excelência de Gestão, com seus 8 fundamentos estratégicos. A FNQ hoje oferece capacitação, diagnóstico assistido, publicações, melhores práticas e eventos, onde se encaixa esse ciclo de webinars. E fazem parte da estratégia desta fundação em melhorar a competitividade e eficácia das organizações no país, sejam elas pequenas, médias ou grandes, públicas, privadas ou da área acadêmica. Bom, meu nome é Ronald Dalcha, sou engenheiro de formação, atuei em diversas empresas, uma delas é a Siemens, por mais de 30 anos, e muitas outras organizações, atuando preponderantemente em inovação, gestão e processo. Coordeno com muito orgulho, junto com minha equipe, times internos e externos, a FNQ desde 2019. Bem, hoje temos conosco a Débora Rocha. Boa tarde, Débora. Uma profissional muito respeitada e reconhecida na área de governo, sempre atuando fortemente no desenvolvimento de conceitos, modelos e processos para a constante melhoria da eficiência do setor público. E conta com uma série de cases de referência em gestão já aplicados com sucesso em várias esferas. Ela muito nos honra por ter aceito participar desse bate-papo. Eu vou falar um pouco da Débora, quero ressaltar alguns aspectos e passagens profissionais dela. O currículo dela é bastante extenso, me perdoe, Débora, que eu vou pular algumas linhas aqui. Ela é graduada e pós-graduada em administração de empresas, em administração com ênfase em tecnologia da informação, bem como especialista nas áreas de design de políticas públicas, em melhoria na gestão de processos de negócios e empreendedorismo, inovação e cadeia de valor. Ela foi secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, de julho de 2019 até maio de 2021. Foi diretora do Departamento de Transferências da União dos Ministérios da Economia e Planejamento, de janeiro de 2015 até julho de 2019. Foi juíza do Prêmio Nacional da Qualidade nas edições de 2015 até 2020, realizado pela FNQ, e é membro do Conselho Nacional de Administração do SESCOP, de 2015 até 2018. Atuou em diversas esferas e poderes da administração pública brasileira e foi gerente de tecnologia da informação no sistema FIES, SESI, SENAI e EL. E é palestrante em mais de 100, palestrante em mais de 100 seminários, eventos técnicos e autora de vários livros na área de gestão, bem como professora de pós-graduação de gestão de processos de negócio. Então, Débora, eu queria novamente agradecer muitíssimo a tua participação, aceitar nosso bate-papo. É o 7º da série, sempre com pessoas super ilustres, né, especialistas, né, na área. E a ideia, então, agora é a gente começar com o bate-papo. Então, eu vou fazendo algumas perguntas e fique à vontade de respondê-la da forma que você achar melhor. E aos que estão participando aqui, o chat está aberto, eu vou estar olhando o tempo todo. Se eu puder passar as perguntas para a Débora durante o evento, eu farei. Se não for possível, né, pela cadência, eu as faço no final. E, se mesmo assim, ao ficarem algumas em aberto, a gente se compromete a passar para a Débora e ela depois responde para vocês por WhatsApp ou e-mail. Então, na linha que nós estamos hoje conversando, a minha primeira pergunta para a Débora é: o que você considera hoje, Débora, os principais problemas na gestão pública como um todo, né? Bem, Dalcha, na gestão pública como um todo, nós temos um ambiente extremamente complexo, com muitos atores que exercem influência sobre as entregas de serviços públicos e uma necessidade da sociedade
que cresce exponencialmente. Em contrapartida, a capacidade de resposta dos órgãos públicos e governos para atender as demandas da sociedade cresce aritmeticamente. Então, essa é simplesmente uma equação que não fecha, certo? Os eventos ainda incontroláveis que foram trazidos por esse contexto da pandemia e inúmeras incertezas vêm aguçar o senso de urgência nosso por salvar vidas. Então, a gente está vivendo um momento único na administração. Eu confesso que ninguém estava preparado para viver agora. Interessante. Dentro do título do nosso evento, eu queria que você definisse, né, sucintamente, o que é para você, o que seria para você, né, uma gestão pública inovadora. Gestão pública inovadora é uma gestão pública que usa novas tecnologias, não só de TIC, mas também de gestão e também no tratamento das pessoas, para que ele possa gerar melhores resultados para o cidadão e para a sociedade, organizando mais claramente papéis, responsabilidades, por meio de um modelo de governança colaborativa, onde cada um dos atores envolvidos no processo precisa entender o seu papel como um todo, o impacto das suas escolhas e decisões, e como os recursos são escassos. Eles precisam atuar em cada fase do processo de transformação, onde são mais necessários. Além do mais, nós precisamos pensar claramente em um modelo de gestão que permitam melhorar a comunicação entre as organizações e o monitoramento dos resultados ao longo do processo. Porque a gente não pode implementar nada sem estar monitorando ao longo do processo para estar reajustando, já que o volume de incertezas é tão crescente. A gente tem que estar o tempo todo ajustando a rota, corrigindo a rota, certo? Para poder ter o mínimo de alinhamento nas nossas ações. E essas ações, elas trazem mudanças efetivas na vida das pessoas. Então, a gente precisa ter um foco muito claro nos resultados, naquilo que a gente tangibiliza para a sociedade. Interessante. Já que você está falando de uma gestão pública inovadora, ao se implementar, né, um modelo desses, minha pergunta esse processo é algo que deve ser ou só pode ser de cima para baixo, coordenado por algumas pessoas, ou ele deve, né, pode ser, vamos dizer, implantado e assimilado por todos os colaboradores, ou grande parte deles? Quer dizer, é uma ação top-down, ou é uma ação que deve ser, vamos dizer assim, assimilada e também redistribuída por vários gestores e funcionários públicos? Eu entendo que deve ser uma ação colaborativa. A gente tem que ter um modelo de governança colaborativa onde todos os atores eles atuam dentro desse contexto de pesos e contrapesos para facilitar o processo. Se for top-down, ele vem do igual a baixo, ele não vai ser implementado, certo? Ele pode funcionar durante um tempo, mas depois ele se desfaz, ele não tem legitimidade. Se também, por outro lado, ele for um processo bottom-up, ele não tem o patrocínio da autogestão. Então, no modelo colaborativo, você tem os masters de cada assunto, você tem todos os atores, cada um entende o seu papel, a sua responsabilidade, e vão estruturando isso nos contextos tanto dos órgãos públicos, quanto da iniciativa privada, quanto das organizações não governamentais que precisam trabalhar em conjunto. A gente precisa dar as mãos e trabalhar colaborativamente para encontrar soluções sinérgicas. Bacana. Voltando à questão da gestão pública inovadora, né? Não sei se você pudesse fazer também um retrato, um diagnóstico. Como é que o aspecto, né, social que nós também devemos considerar, né? Eu sei que tem milhões de pessoas, né, que não têm nome, né, são não identificadas. Como é que se deve atuar nesse sentido? Foi até muito bom você focar nesse assunto. A gente vive uma realidade no Brasil, que é uma realidade multifacetada. Se de um lado nós temos pessoas que têm acesso à tecnologia, banda larga, telefones de alta performance, nós temos também, por outro lado, pessoas que usam aparelhos telefônicos tipo Xing Ling, certo? Eu chamo de Ling aqueles que são bem básicos, certo? Não têm um acesso discado, certo? Só trabalham com preparo e têm dificuldade de uso de tecnologia. Então, a gente tem que pensar em soluções tecnológicas que rodem tanto num celular de alta performance, como também
naquele celular antigo, Xing Ling, que funciona só no básico. Sempre aplicações leves e fáceis, com uma usabilidade para que pessoas mais simples tenham condição de usar intuitivamente. A experiência do usuário nesse processo como um todo é fundamental. Integrar também soluções que já estão prontas é fundamental. Usar as soluções como plataformas como Colab e outras plataformas de estados e municípios é fundamental para que a gente possa integrar tudo isso, certo? E gerar um resultado maximizado. Não adianta a gente reinventar a roda e começar a fazer tudo de novo. A gente tem que ver todos esses pedaços que já estão funcionando e integrar tudo isso. Eu digo que é com a construção de uma grande coxa de patchwork. A gente vai colocando os pedaços e construindo a beleza nesse mosaico estruturado. Não, legal. Nessa aplicação que você comentou, né, de soluções, né, mais tecnológicas, isso é aplicável de maneira igual em todo o país ou existem, como a gente sabe, diferenças, né, entre estados onde tem que considerar essas particularidades? Existem diferenças. Tem cidades da região norte onde você, no máximo, tem uma conexão de escada nas agências do Banco do Brasil e da Caixa, onde você muito mal tem um 3G, quanto mais um 5G. Então, assim, tem acessos que não têm internet. Então, a gente precisa, enquanto tanto gestores públicos quanto empresários, pensar em alternativas de inclusão digital que levem a todos os cantos do país. A gente ainda tem rincões no nosso país onde não há acesso à internet em nenhuma modalidade. Então, a gente pensar como construir essas tecnologias para chegar a esses pontos, para fazer com que a informação se dissemine e que ela seja fácil, simples, efetiva. Ela, de fato, ajude na vida das pessoas. Porque outro grande desafio, Dalcha, a gente vive em um país continental. Então, a realidade da região norte e o que é prioridade para eles não é prioridade para a região sul, por exemplo. A gente tem que equilibrar tudo isso. E o ideal é que a gente pudesse trabalhar com modelos sistêmicos que a gente entendesse cada uma dessas necessidades e fosse adaptando os resultados e as entregas de política pública para cada um desses públicos. Não, legal. Diferentes. Bacana. Você comentou antes, né, você falou de Xing Ling, só para dar um exemplo, mas se você pudesse falar de forma geral um pouco mais dessa tendência, né, de transformação digital que é totalmente aplicável, deve ser aplicada na gestão pública e talvez dar exemplo de algumas plataformas que foram desenvolvidas e abordadas, seria bacana para a gente ter né, uma visão um pouco mais concreta desse tema da transformação digital, que é um tópico tão falado hoje em dia. Por exemplo, hoje nós vivemos um grande desafio. Nós precisamos responder às demandas de sociedade que crescem exponencialmente. Precisamos entender que o governo deve se apresentar, o governo como plataforma, certo? Então, soluções como o GovBR, do governo federal, como também outras soluções, a plataforma Mais Brasil, para repasses de recursos, a Rede Nacional de Compras e outras redes estruturadas, também serviços que os próprios estados e os municípios vêm provendo. Eu tenho casos muito emblemáticos, como a situação do estado do Mato Grosso, o estado do Amapá, cidade de Niterói, cidade de Recife, de Belo Horizonte, já usam soluções de comunicação com o cidadão integrados e eles alimentam e promovem essa comunicação entre os sistemas de gestão das secretarias municipais e estaduais. Então, isso, na verdade, permite que as decisões sejam tomadas quase em tempo real, trabalhando com indicadores, acompanhando a performance das ações. Hoje você tem como, por exemplo, fazer um acompanhamento. Eu tiro pelo Uber. Você tem como acompanhar uma corrida de Uber em tempo real. Então, por que também não acompanhar uma entrega de um produto, uma ação de gestão que está sendo executada? Com essa situação que nós estamos vivendo da pandemia, as escolas públicas tiveram que se estruturar para fazer videoaulas. Então, eu acredito que nesse momento tão difícil da sociedade brasileira e no mundo como um todo, a gente está tendo a oportunidade de se reinventar e de construir uma nova realidade juntos. Agora, o que a gente precisa partir é de soluções simples, certo? De soluções simples, integradas e de um trabalho, porque muitas cabeças pensam melhor que uma. Não, legal. Já aproveitando aqui as perguntas, eu acho que encaixa nessa aqui, nessa última explanação sua,
eu imagino que se fale Luiz Casarre, porque é com 2 R's, não é Casaré. Ele pergunta o seguinte: em nível municipal, qual é o grau de independência dos gestores na implantação e gestão da inovação, notadamente no que tange a TIC? Do ponto de vista prático, existe uma total independência, mas, por outro lado, uma dependência completa. Explico. Parece uma dicotomia que eu estou colocando. Existe uma total independência de escolha, do gestor municipal tem o direito de escolher qual é a plataforma que vai utilizar, como é que ele vai trabalhar, certo? E como é que ele vai construir o seu ambiente. Entretanto, existe uma carência de recursos e de formação de profissionais. Então, ele acaba tendo uma certa dependência do governo federal e dos estados. Hoje, na plataforma do GovBR, os municípios e estados podem aderir e fazer uso de ferramentas gratuitas e também, a partir daí, desenvolver as suas aplicações, desenvolver as suas soluções e trabalhar de forma integrada. Então, a gente vem trabalhar com, eu digo que como construir uma ponte dos dois lados. Você tem uma série de recursos disponíveis pelo governo federal e você tem ao outro lado da ponte, que são os estados e municípios que vão construindo, desde que o objetivo seja o mesmo, e todos esses dados e essas informações sirvam para a melhoria da tomada de decisão em todas as esferas de governo. Legal. Bom, já que tem esse movimento todo, essa necessidade de digitalização, já existe algum exemplo, né, algum modelo ou plataforma em alguma área do governo que pratica assim, processos estruturados baseados em um modelo de gestão pública eficaz, estruturado, como você disse que é necessário? Sim. Em 2019, a equipe do Ministério da Economia estruturou o MEG-TR. O MEG-TR ele vem acoplar como uma ferramenta de gestão, como um modelo de gestão acoplado à plataforma Mais Brasil, certo? Ele traz os princípios do modelo de excelência da gestão da FNQ, inclusive foi desenvolvido em parceria com a FNQ na época, onde nós construímos conjuntamente, certo? Um aplicativo de monitoramento de desempenho. Porque é um grande desafio. Como é que você ia preparar a equipe de avaliadores para avaliar 5.570 municípios? A gente precisava pensar em soluções sistêmicas e soluções fáceis. Porque, pense comigo, Dalcher, eu tanto tenho uma realidade de um município grande, de uma megalópole como São Paulo, como no Brasil, a gente tem a realidade de um município chamado Serra da Saudade, que tem pouco mais de 800 habitantes. Nossa. Imagine a necessidade de criar soluções que funcionem nesses contextos. A gente tem contextos, por exemplo, de municípios na região norte, onde você anda de voadeira 4 dias. Desculpa, para quem não sabe, voadeira é lanchas, certo? Você anda de voadeira 4 ou 5 dias para chegar no município, certo? Então, quando a gente fala de levar novas tecnologias, a gente também tem que pensar como a gente vai fazer o sinal chegar lá. Se vai usar um barco, por exemplo, um barco agência da Caixa Econômica do Banco do Brasil, se a gente vai estruturar parcerias entre outros atores. Então, os desafios são muito grandes. Uma solução única, ela não consegue abarcar todo o conjunto de necessidades. Nós precisamos estruturar redes colaborativas e trabalhar todos juntos. Outra coisa, a gente precisa começar a parar e pensar e dizer o seguinte: o que já tem pronto? Que app já estão prontos? O que já tem aplicativo pronto? Como a gente integra tudo isso e faz isso funcionar? Porque, se você me permite fazer uma reflexão, Dalcher, claro, a gente tem que pensar um pouco em como ganhar tempo. Nessa pandemia, a gente aprendeu que o tempo conta. O tempo, principalmente em situações de salvar vidas, ele faz uma diferença absurda. Então, a gente não pode dizer, para tudo, vamos reinventar a roda, começa tudo de novo. Não. O que já tem feito? Como é que a gente integra? Como é que a gente trabalha colaborativamente? Como é que a gente sai da nossa zona de conforto e a gente integra tudo isso? Eu acho que é um grande desafio e tanto o governo federal tem um protagonismo grande nisso, mas também os estados e os municípios precisam trabalhar todos juntos. E quem vai se beneficiar disso é o cidadão e a sociedade. Para começar, a gente já tem uma questão impositiva. A gente tem que acabar com as filas. Então, a gente tem que acabar com as aglomerações. E as plataformas digitais são alternativas para isso. Bacana. Então, pegando exatamente esse gancho das plataformas digitais, eu estava lendo aqui várias perguntas
elas dizem respeito ao conceito, né, de cidades digitais, smart cities. Então, se pede uma opinião, né, de você, qual que é a tua opinião, como é que isso vai evoluir? As cidades já estão preocupadas em se tornarem cidades inteligentes. Talvez, já que nós falamos muito de tecnologia, talvez você pudesse também abordar um pouco esse aspecto tão mencionado hoje em dia, seria bacana. A gente vive hoje, Deus, é um mix de realidade. A gente tanto tem situações, por exemplo, como cidades como São Paulo, como Rio, onde você tem a cidade completamente mapeada por um Google Maps da vida, como cidades no interior do interior do interior, certo? De alguns povoados, certo? No interior do interior de algumas cidades que não tem mapeamento. Então, a gente enfrenta realidades muito, muito diferentes. Então, a gente precisa olhar para cada contexto daquele município, ver as necessidades daquela população, ver como a gente gera resultado para a vida daquelas pessoas e como a gente faz esse processo de aculturação tecnológica. Tudo isso precisa funcionar como uma grande engrenagem de um grande Lego. E para dar sustentação a tudo isso, nós precisamos de modelo de excelência na gestão. Porque não só a tecnologia, senão, eu digo, se você pega a tecnologia e simplesmente torna mais rápido um processo, você automatiza um caos. Você gerar engrenagens e melhorias que vão ter ganho de performance. A gente precisa também, no serviço público, na minha humilde opinião, se questionar daquilo que a gente de fato precisa. Vou dar um caso concreto. Quantas vezes você deixou de fazer um serviço público porque você esqueceu em casa o seu comprovante de residência? Por que não pode ser autodeclarado? Hoje, já tem soluções no GovBR que já permitem isso. Como você simplifica esse processo? Por que todo dado que a gente já tem disponível nos bancos do governo, não importa se os dados são, por exemplo, se o dado é da Receita, do Denatran ou do Detran estadual? Por que todo do carro já não está alocado e sistematizado dentro de uma solução de governo? A gente precisa pensar como a gente simplifica a vida das pessoas. Porque, só para contar uma curiosidade para vocês, durante 5 anos eu fui superintendente de modernização do estado de Sergipe. 20% dos atendimentos presenciais não aconteciam porque as pessoas retornavam para suas casas, porque elas tinham esquecido algum documento, e principalmente o comprovante de residência. Até que a gente chegou e disse assim, peraí, vamos botar uns estagiários aqui na frente, com os tablets, certo? E na hora que a pessoa tentar localizar o seu comprovante, a gente tira uma conta de energia dela e entrega na mão dela, imprime e entrega na mão dela. Isso tornou muito mais efetiva a prestação de serviços públicos. Então, a gente precisa começar a pensar pela ótica do cidadão. Como eu simplifico a vida para aquele cidadão, e não só simplesmente botando um agendamento para daqui a 30, 40, 50 dias. 30, 40, 50 dias não é a necessidade do cidadão. Bacana. Você comentou antes daquela plataforma, né, daquele sistema chamado MEGTR. Você poderia citar, vamos dizer assim, uma aplicação específica, ou como é que funciona, qual que é a principal função desse MEGTR? Ele já está maduro, implementado? Como é que está esse conceito do MEGTR? O que significa o MEGTR também, isso é importante. A gente trabalhou com o nome do MEGTR de transferências, é o modelo de excelência na gestão aplicado no... Por quê? Boas partes dos recursos que são transferidos para o governo federal muitas vezes não conseguem ser implementados, atingir seu objetivo, porque falta ferramentas de gestão. A gente começou a perceber isso. Inclusive, nas notas de risco, a gente começou a fazer uma análise, isso quando eu ainda me encontrava no Ministério da Economia, depois a equipe continuou fazendo um trabalho maravilhoso, certo? Começou a avaliar que é um fator de risco você ter um município com uma baixa gestão. Então, como trazer para uma linguagem palatável, trazer para uma linguagem simples, que funcione em municípios pequenos, em municípios grandes, ferramentas de gestão que ele entenda. Foi inicialmente pensado na construção do MEGTR com 100 pontos, para gerar uma cultura mínima a nível do serviço público, trabalhando de forma integrada, é o MEG já desenvolvido a partir do modelo do MEG 21, certo? Para que a gente não voltasse a incorrer no erro de ter um GES pública correndo para um lado e um MEG indo para o outro. A gente trabalhou casados, certo? E hoje você já tem
também, porque prestes a lançar, acredito que é ao nível desse ano, a economia lance o MEG-TR 250 pontos. E lá na FNQ, você sabe que a gente está com um grupo de pesquisa, trabalhando conjuntamente, também com a mesma equipe, certo? Já construindo o MEG Municípios, com uma escala a partir de 500 pontos. Então, você vê que são níveis de escala para municípios de porte maior, onde você lida com problemas muito mais complexos, certo? O MEG 100, o MEG-TR, que é com 100 pontos, serve para qualquer tamanho de município, do pequeno ao grande, certo? E à medida que esses municípios são os maiores e são mais complexos, eles precisam também de sistemas mais complexos que possam aferir melhor o seu desempenho de gestão e a evolução desse processo como um todo. Bacana. Bom, falamos em geral agora sobre, né, governo, né, como um todo. Agora, indo para o foco, né, do nosso título, né, especificamente de municípios, cidades. Quais são, assim, para um prefeito recém-assumido, né? Eu sei que você criou o guia do prefeito, inclusive, né? Eu acompanhei. Quais são os principais desafios e problemas, né, que um prefeito encara nos primeiros 3 meses que ele senta na cadeira? Olha, a vida dele não é fácil. Se já era desafiador assumir uma prefeitura em tempos normais, você assumir uma prefeitura num contexto de pandemia, onde você tem necessidades sanitárias e necessidades de saúde que crescem exponencialmente, e você tem realidades incontroláveis. Por exemplo, a gente agora está vivendo efeitos da nova cepa Delta, que a gente tem uma atuação diferente de contaminação e uma abrangência maior. Você tem desafios de vacinação, por exemplo, que a gente nunca percorreu no nosso país nessa escala. Então, hoje, a gente vive um contexto cada vez mais diversificado, mais complexo. É fundamental que o prefeito tenha um guia que o ajude a não esquecer do que é básico, daquilo que ele precisa fazer, que é o Guia do Prefeito Mais Brasil. Mas, além disso tudo, ele precisa de modelos de gestão com indicadores, ele precisa de uso de tecnologia para dar respostas mais rápidas. Certo? Questões tais como ocupação dos leitos de UTI tiveram que passar a ser controlados numa velocidade muito maior, porque isso podia fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. Por exemplo, houve uma necessidade de articulação durante a pandemia em diversos estados, como a situação de sobrecarga dos sistemas de UTIs de alguns estados, pessoas foram evacuadas para outros estados, transportadas em UTIs, para que pudessem sobreviver. Então, a gente nunca viveu desafios logísticos tão grandes. A gente teve que enfrentar desafios como nunca na vida. Porque a última pandemia que nós vivemos, certo, foi a pandemia da gripe espanhola, em 1920. Mas a gente não tinha a comunicação nessa proporção. A gente não tinha a transmissibilidade nesse porte, porque hoje você voa para qualquer lugar do mundo, então o vírus se espalha muito rapidamente, certo? Mesmo com algumas fronteiras ainda fechadas, a gente enfrenta dificuldades e realidades e não se conhecia muita coisa. As premissas que nós começamos a trabalhar no início da pandemia não foram as mesmas depois de um ano. Por quê? A gente não conhecia nada do vírus, do comportamento do vírus, de como atuaria o vírus num país tropical como o Brasil. Então, assim, os desafios são muito grandes. Para um novo gestor, e só um comentário, Dalcha, cerca de 20% desses gestores vieram da iniciativa privada, certo? E mais de 40% eram marinheiros de primeira viagem. Então, você já imaginou, o cara acabou de assumir na gestão, marinheiro de primeira viagem, assumindo um desafio desse. Todo prefeito que chegava lá na presidência para conversar comigo, eu brincava com ele e fazia o seguinte: é seu primeiro mandato? Aí ele dizia, era. Aí eu digo, você tem certeza que você fez um teste de sanidade? Porque não é possível. A situação é realmente muito, muito crítica. Mas que o nosso país tem um povo corajoso, que enfrenta os problemas de frente, que enfrenta os desafios. Então, assim, eu quero dizer que eu conheci muitos corajosos que diziam, olha, eu não sei muita coisa, mas eu quero ajudar. Por isso que eu assumi a gestão do meu município, eu estou querendo fazer diferente, eu estou querendo fazer melhor. Então, eu acho que a gente precisa ver, tudo bem, a gente tem passado por situações muito difíceis,
um contexto, muitas pessoas morreram, mas a gente também precisa olhar para a ideia do copo cheio, certo? E dizer o que é que tem de positivo em tudo, o que pode avançar nisso tudo, certo? Essa vontade das pessoas de acertar ficou muito mais visível na pandemia. Não, bacana. Você comentou aí do guia do prefeito, eu te perguntei também. Aí nós tivemos duas perguntas. Uma, se você pudesse rapidamente, sem entrar em detalhes, como é que é estruturado esse guia? É por tópicos ou por preocupações financeiras, não sei, saúde, etc. A segunda, se esse guia está disponível, né? Se eu tiver interesse, como é que eu posso ter acesso a esse guia? Porque, mesmo sendo prefeito, é importante conhecer também o que seria uma gestão, né? Vamos dizer assim, estruturada e séria e eficaz. Esse guia está pautado em 5 grandes eixos, certo? Numa gestão específica do prefeito e outros pilares, pilar social, pilar financeiro, certo? O pilar também de uso de novas tecnologias, e todos esses pilares estão disponíveis com todos esses materiais de apoio no portal, certo? Da Presidência da República, certo? Onde fica disponível, que é o portal do prefeito Marlos Brasil, no portal federativo, onde você pode baixar esse portal, ter acesso a essas informações e fazer uso disso. Além de uma versão física que foi mandada para todos os estados, todos os tribunais de contas e ministérios públicos, tem também os meios digitais disponíveis para baixar. Outro aspecto que foi muito interessante. Na hora de construir esse guia, a gente teve o cuidado de chamar gestores mais experientes para ter aquele papo franco, gestor para gestor, para dizer para o outro gestor, não vai por aí porque aí é fria, ou tenha atenção com isso, que isso é fundamental. Porque nessa hora, a experiência conta. Quem já sentou na cadeira e enfrentou o desafio, pode ajudar aqueles que são gestores de primeiro mandato a executar essas ações de uma forma muito mais efetiva e muito mais focada em resultados, como a gente precisa fazer. Porque a diferença desse foco em resultados é a diferença entre a vida e a morte de pessoas. Então, a gente tem muita clareza com relação a isso. Não, bacana. A gente teve uma pergunta aqui bem interessante com essas plataformas MEGTR, esse guia, né? E também com essa mobilização, né, em tornar a gestão mais inovadora. A questão se fala muito em corrupção, né, no governo. Esses modelos, essas plataformas não vão ajudar também a evitar, não deixar espaço que várias ações, iniciativas de corrupção possam sequer acontecer? Sem dúvida. Eu digo o seguinte, o melhor conjunto de ferramentas de combate à corrupção é a transparência, porque ela permite que todos os dados sejam acompanhados em tempo real pelas pessoas. Todos os processos da plataforma Mais Brasil, eles já rodam hoje completamente transparentes na internet, certo? Bem como outras plataformas de governo. Então, a gente hoje consegue ter um acompanhamento praticamente em tempo real. Dados de vacinação, também dados da saúde, são alimentados diariamente. Isso nos permite acompanhar em tempo real o desempenho das ações, certo? E o monitoramento desses resultados. Então, assim, é um novo contexto. A gente vive em tempo real, compartilha em tempo real. E isso só foi possível graças a uma série de sistemas e a série de soluções tecnológicas que foram construídas, tanto no governo federal, pelo SERPRO, pela DataPrev, pelo SUS, certo? Pelo DataSUS, como também pelas empresas de processamento de dados dos estados, que também conjuntamente foram sentando com os municípios e trabalhando juntos. Você vê que houve uma sinergia como um todo. Todos esses atores tecnológicos arregaçaram as mangas e disseram, peraí, vamos fazer a nossa parte para simplificar a vida das pessoas e do cidadão. Então, bacana. Nessa linha da transparência que você comentou, e é outra pergunta que foi feita aqui, sem dúvida, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou, né, em vigor em 1º de agosto, ele também tem que ser tratado em nível de municípios, em várias esferas. Como é que é essa preocupação, como é que está sendo lidado? Porque nível municipal, né, quantos dados, né, de CPFs não são, né, armazenados na saúde, etc. Como é que se inclui isso também, essa questão da preocupação com LGPD
nesses novos modelos, né, que você está falando de gestão? A preocupação continua tendo que existir. Não fica só no nível federal. Tem que descer para nível estadual e a nível municipal, e precisam ser estruturados modelos de governança, né, no âmbito desses atores, para identificar quem é o proprietário do dado, qual é o tratamento que vai ser feito com o dado, quem pode ter acesso ao dado, qual é a alteração que pode ser feita. Então, uma série de medidas de gestão que precisam ser estruturadas. Eu até já estou sabendo também da equipe do Ministério da Economia, que tem ajudado a gerar guias e orientações para que os municípios possam aprender a implementar essas alternativas, certo, de uma forma mais simplificada. Porque qual é o grande desafio? Se já é desafiador para um município grande, uma capital, por exemplo, como Recife, como Aracaju, como Belo Horizonte, você imagina na cidade pequena, que o prefeito mal tem técnico de informática. Então, a gente também precisa pensar em soluções de governo como plataforma, prefeitura como plataforma, e aqui eu lanço um desafio a todos os atores. A gente tem que pensar em soluções em nuvem para colocar tudo isso e integrar essas soluções que sejam quase plug and play. Eu digo o seguinte, a gente precisa pensar em soluções de governo que funcionem quase como ligar um Xbox. Ele liga sozinho. Então, a gente precisa pensar em soluções nesse sentido. E integrar com o que já existe. Por exemplo, tem soluções maduras, como a solução do Colab, você tem outras soluções de aplicativos que já têm mercado. Vamos trabalhar juntos. Eu acho que a solução é integrar tudo isso num canal único, com todo mundo trabalhando em parceria. É como eu usei aquele exemplo, Dalcha, no início do nosso webinar. É um grande patchwork. Não tem solução pronta. Outra coisa, a realidade que a gente vai construir para cada município, ela tem que ser impactada pelas necessidades, expectativas e contextos daquele município. A cidade, por exemplo, do município de Arapiraca, que é no interior de Alagoas, é completamente diferente de um município do interior de Minas, certo? Ou, por exemplo, do interior do Espírito Santo. São realidades diferentes. Que a gente precisa construir modelos plug and play, tipo peças de um Lego, para ir a gente adaptando e construindo isso com aquilo que dá mais resultado na vida das pessoas. Aquilo que tira o cidadão da fila, aquilo que melhora a qualidade de vida dele, aquilo que agiliza processos, aquilo que desburocratiza e simplifica a vida do cidadão. Então, bacana. Na mesma linha que eu perguntei, né, da LGPD, como é que estão sendo incorporados, mas também em função dessas iniciativas, né, modelos de gestão, do guia, etc., uma preocupação que existe, que aconteceu, que há 4 anos, né, os prefeitos, os gestores, né, mudam, né, ou podem mudar se não há uma reeleição. Então, essa preocupação de ter um modelo, né, um processo, uma gestão, plataformas, isso garante uma maior perenidade, né, das ações, das gestões, iniciativas, para que não seja tudo interrompido e novas iniciativas, não que não possa haver novas, mas que as principais de médio e longo prazo sejam mantidas? Sim. Eu vou usar uma frase que não é minha, é do meu bisavô que já faleceu. Ele diz que pedra que muito rola não cria limo. Então, se a gente fica o tempo todo mudando de plataforma, mudando de estrutura, e a gente não gera uma lógica de governo como plataforma que seja uma política de Estado, certo? A gente, infelizmente, não vai ter que estruturar trabalhos que venham dar resultado permanente à sociedade. Independente de hoje estar sentado na cadeira de dirigente de um município ou de um Estado, você vai ter um cidadão que precisa receber serviços prestados. Dentro do Estado, o próximo prefeito, o próximo governador, o próximo presidente precisa ainda manter todos esses serviços. A gente não tem condições de ficar reinventando, descontinuando soluções. Então, o governo como plataforma, ele vem com uma premissa de tanto permitir a economicidade, certa, na administração pública, como a perpetuação de ações estruturantes. Entendi. Hoje, no GovBR, você tem dados de milhares, milhões de cidadãos, certo? Como CPF, entre N outros dados. Imagine se você, daqui a 4 anos, quando trocasse a gestão, assim, troca tudo de novo.
Não faz sentido. Não dá. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que simplificar. Não, bacana. Você comentou antes, né, sobre o MEG-TR, que foi desenvolvido com a FNQ, 100 pontos, e está se pensando agora em, né, já está se desenhando algo na linha da gestão de excelência para municípios, que você comentou, MEG municípios. Você pode dar um pouco, uma ideia, o que se imagina fazer, como é o que seria a base, quais, né, é o guia do prefeito, são outras características, como é que se desenharia isso? Vai se desenhar isso? Eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Mas, assim, o que a gente tem no MEG Municípios, primeiro, uma ação que a gente quer fazer uma integração, certo? Sobre muita coisa que foi feita, vindo também do MEG-TR, alguns trabalhos ainda envolvendo na questão do gestão pública. A gente está estudando cases de sucesso, como o caso, por exemplo, da Prefeitura de Sobral, no Ceará, da Prefeitura de Pinhais, certo? Com a equipe do Dagnino, certo? No Rio Grande do Sul, e trabalhando tudo isso de uma forma muito integrada. A gente está pegando essas melhores práticas e construindo um modelo para o MEG Municípios que trabalhe conjuntamente, tendo uma ação de continuidade. Então, os municípios menores, eles ficam usando o MEG-TR, os municípios maiores vão para o MEG Municípios, para que a gente chegue também à condição de premiar os bons gestores, porque eu digo o seguinte, a gente não premia bons gestores, a gente só dá bronca neles, certo? Então, tem que pensar em criar um prêmio de qualidade para bons gestores municipais. A gente só, é aquela história, a gente não premia e quando ele faz coisa errada, a gente vai para o Tribunal de Contas. Então, vamos começar a pensar num modelo de reforço positivo dentro disso tudo? Então, assim, é fundamental que a gente estruture isso de uma forma mais integrada, certo? E a gente está trazendo componentes interessantes. É importante fazer isso, sim, numa plataforma para simplificar o processo de avaliação. Pensem que em municípios você ainda tem aplicação dentro das secretarias e dos órgãos da administração direta e indireta. Você tem município pequeno, que são poucas secretarias, mas olha para São Paulo. É um município que é mais complexo do que muitos estados. Então, a gente precisa criar soluções que funcionem em todas essas alternativas. E o que é muito interessante disso tudo é que os especialistas estão se juntando, quer venham da iniciativa privada, quer venham dos órgãos públicos, certo? Venham oriundos dos órgãos públicos, sem estar com premissas fechadas em suas verdades particulares. Todo mundo olhando o paradigma do outro e construindo colaborativamente soluções. Outra iniciativa que está sendo muito boa é a ISO 18.091. Dagnino está fazendo um trabalho fantástico que está em revisão já na ABNT para sair. Isso dá muito aos gestores municipais. Então, a gente precisa começar a pensar essas ferramentas como uma grande caixa de ferramentas, juntando todos esses esforços, onde a tecnologia é importante, mas também ferramentas de gestão, ferramentas de inovação, são fundamentais. E você comentou dessa ISO, né? Sem dúvida é fundamental, não só essas ferramentas, etc., mas é medir os resultados, né? Se você não tiver indicador, então, né? O que você poderia comentar um pouco? Dá para ter, vamos dizer assim, processos, iniciativas, modelos sem você medir ao final, mesmo sendo, né, um órgão público, sem gerar nota fiscal, vamos dizer assim, é uma mudança também, né? É uma mudança de paradigma. A gente sempre, enquanto servidor público, muitas pessoas imaginam que está se criando indicadores para controlar. Não, gente, a gente precisa melhorar desempenho, para a gente identificar aonde precisa melhorar, que ações precisam ser feitas. Tanto a ISO, como o MEG-TR, como também o MEG Municípios, ele vem trazendo soluções que fazem parte do próprio modelo do modelo de excelência na gestão e tem indicadores para acompanhamento. Outra coisa, a gente precisa ter indicadores que são mais complexos à medida que você tem uma complexidade maior no ecossistema, para que você tenha efetividade na medição, para que você consiga tangibilizar resultados. A gente precisa ter medo de tangibilizar resultados. A gente, enquanto servidor público, a gente pode ficar tranquilo que muita gente trabalha muito, certo? E medir esses resultados mostra onde precisa de mais incentivo e aonde precisa ser remanejado algum recurso. Então, é fundamental que a gente trabalhe com indicadores. Não, bacana. Eu vou puxar aqui
uma pergunta, afirmação do Dagnino. O Dagnino tem um trabalho fantástico que ele fez em Pinhais, que você comentou já, no Paraná, e ele comenta que 50%, não sabia desse valor, dos prefeitos não são reeleitos, né? Então, Não são. sem dúvida, a gestão muito bem feita, né, organizada, né, com processos, e eu sei que ele fez um trabalho fantástico na gestão de educação também nesse município, e pelo que eu aprendi com ele, o prefeito foi reeleito lá, se não com 90%, mas perto dessa taxa. Então, realmente é isso, né, Débora? Essa perenidade que eu falei, claro, pode acontecer também com esses modelos, né, com essa transparência, mas também se o prefeito pudesse ser reeleito e acabar seus planos, seus projetos, imagino eu, né? Sim. Um aspecto que é muito fundamental é que esses modelos, eles ajudam o prefeito a tangibilizar os resultados para o cidadão e para a sociedade. Uhum. Uma das dificuldades que a gente sente no serviço público é de tangibilizar resultados. Quando você trabalha com o modelo de gestão, você monitora essas ações sistematicamente, fica muito mais fácil de tangibilizar. Na verdade, eu digo que o modelo de gestão é o maior cabo eleitoral que um prefeito pode ter, certo? Desde que ele acompanhe as ações de transparência à sociedade. Porque, na prática, o que hoje o cidadão brasileiro vem cobrando dos gestores é decisões, ações práticas, implementação de resultados, prestação de contas, accountability. Ele quer saber o que não está funcionando e por que não está funcionando. Então, assim, na prática, o modelo de excelência de gestão, ele vem ajudar o gestor a estabelecer foco nas suas ações. Principalmente no contexto da pandemia, que as necessidades borbulham o tempo inteiro. Então, ele precisa ter esse apoio e trabalhar com indicadores. Não é um caso de... Não é opcional, é obrigatório, é necessário. É questão de sobrevivência. E não para controle, né, como você falou. Não para controle. Não, legal. Aqui tem um statement, uma afirmação bacana, né, que a pessoa Daisy coloca aqui, né? O bacana da ISO 18091, né, que ela está alinhada ao MEG-TR, estará ao MEG-Municípios, né, e que o anexo A, né, ela faz uma avaliação das políticas públicas em relação aos ODS. Então, a gente não falou muito, mas em termos de sustentabilidade, como é que você vê esse valor na gestão dos municípios? Já existe, deverá ser cada vez mais forte, né? Acho que é irreversível, né, pelos efeitos que a gente já vê, né, em nível do planeta, né, imagino também, né? Então, isso é um papel primordial do gestor, um prefeito. É necessário que os gestores municipais se preocupem com a questão dos ODS, se preocupem com a questão de doing business, certo? Eles precisam ter indicadores internacionais para promover uma ação de monitoramento e analisar a performance do seu desempenho. Certo? Outra coisa, soluções que foram construídas para outros municípios de outros países, outras municipalidades, podem ser trazidas para o Brasil e compartilhadas. Então, mas a gente precisa comparar laranja com laranja e banana com banana. Ou seja, a gente precisa ter indicadores, certo, dos ODS a serem comparados para analisar desempenho e realidades, como também indicadores do Doing Business para monitorar o ambiente de negócio. Porque eu faço a seguinte reflexão: nós precisamos sim garantir sustentabilidade, nós devemos fazer isso para que tenhamos um futuro no nosso planeta. Mas nós precisamos também equilibrar um pouco com o processo dos avanços das condições de negócio para que as pessoas consigam ter emprego, certo? E manter suas famílias. Então, é uma balança de muitas variáveis a equilibrar. Eu digo que é uma balança de 4 ventos. A gente precisa equilibrar necessidades do cidadão, necessidade da sociedade, necessidade de órgão de controle, necessidades também de organismos internacionais, para que a gente consiga promover um pouco de governabilidade nesse contexto como um todo. E a pandemia só veio balançar todas essas variáveis. Eu digo assim, ficou mais difícil de equilibrar esses pratos com a pandemia, certo? Passar pelo teste da pandemia pode encontrar qualquer desafio pela frente que suporta. Tá bom. Eu vou agora, não que eu vá fugir um pouco do tema, mas eu vou pescar algumas perguntas aqui. Eu não conhecia essa ação, mas a pessoa pergunta aqui, ele diz assim, o Ministério da Economia, não sei se já aconteceu, lançou um programa de
fusão de municípios inviáveis. Você conhece essa ação? Tem lógica? Não sei qual que é a tua opinião. Essa pergunta é uma pergunta extremamente desafiadora. Por quê? Ela traz o seguinte questionamento. Você tem casos, vamos pegar um caso concreto? Serra da Saudade é um município com 800 habitantes. Será que se faz necessário que um município de 800 habitantes tenha Câmara de Vereadores, estrutura de todas as secretarias, etc. Tal? O custo da máquina pública, ela não vem muitas vezes a ser um efetivo desperdício e aí faz com que os recursos sejam mal aplicados? Uhum. Eu pretendo não fechar uma decisão sobre isso. Mas eu acho que a gente precisa começar a avaliar contextos. Por exemplo, existe uma solução integrada que a gente poderia pensar. Por que a gente não pega esses municípios menores, com problemas correlatos, e estabelece consórcios de municípios? Por que a gente não integra essas soluções e otimiza? Por exemplo, um município muito pequeno, um município de 800 habitantes, só tem uma equipe de saúde da família. E muitas vezes pode ficar obsoleta. Uhum. Mas aí ele não tem espaço para um hospital, por exemplo, com especialidades. Então, como é que ele pode construir isso colaborativamente e fazendo uso de uma infraestrutura do município ao lado que é maior do que ele? Entendendo a solução? A gente tem que sair um pouco do nosso quadrado. Eu digo, nós, gestores públicos, sejamos os federais, estaduais e municipais, precisamos sair dos nossos birôs, certo? Das nossas mesas, dos nossos works, certo? E ir para o campo, ver a realidade e ver como é que a gente trabalha junto. Soluções são integradas a partir do ponto que você identifica alternativas em conjunto de vários municípios. E os consórcios públicos são uma alternativa para isso, certo? São uma alternativa extremamente viável. Porque eu faço a seguinte pergunta para você. Qual é o município que quer ser fechado? Ninguém quer. Mas também ninguém faz aquela análise. Quanto custa a infraestrutura desse município para o custo da cidade? Eu vou fazer uma pergunta para você, Dalcha. Você tem carro? Ainda tenho. Estou quase abandonando como minhas duas filhas. Quase abandonando. Perfeito. É exatamente essa reflexão que a gente já está fazendo. Se o seguro do carro fosse mais caro do que o valor do carro, você mantinha o seguro? Acho que não. Provavelmente não. Não. Certo? É esse o caso. Existem estruturas em municípios muito pequenos que o custo de manutenção da máquina pública é tão alto, porque eles não fazem de forma compartilhada com outros municípios, que não. Então, assim, a provocação do Ministério da Economia é uma provocação extremamente técnica, mas também, pela ótica do município, qual é o município que quer ter... Qual é o prefeito que quer ser aquele que fechou o município? Não. É um problema político. Eu acho que a gente tem como partir para soluções de meio termo. Vamos construir consórcios, vamos analisar a relação custo-benefício que vai ser gerado, o resultado do serviço público para a sociedade. Vamos pensar como a gente gera esses resultados para o cidadão e para a sociedade, no menor espaço de tempo, pensando na efetividade do cidadão e da sociedade. Porque muitas vezes nós temos, no nível dos órgãos públicos, os feudos de informação. O dado é a propriedade do dado é meu. Vindo para a LGPD agora novamente, o dado é meu, a propriedade é minha, você informa de novo. Não faz sentido. A gente precisa sair um pouco do nosso quadrado e construir uma realidade diferente. Eu digo que essa pandemia trouxe desafios tremendos para a gente. Nenhum gestor público está preparado para viver o que está vivendo. Certo? Já viveu o que está vivendo. Eu me lembro da semana quando aconteceu a situação do colapso de Manaus, de oxigênio. Aquilo foi indescritível. Nem no pior filme de terror a gente tinha entendido aquilo. Certo? Mas a gente precisa pegar essas situações difíceis e pensar o seguinte: como a gente trabalha juntos de uma forma melhor? Como a gente integra redes colaborativas? Como a gente constrói redes de apoio? E a exemplo da rede de governança pública, que está sendo já capitaneada com várias iniciativas, a Rede Mais Brasil, a Rede Nacional de Compras, a rede do GovBR. Gente, só tem uma solução: construir redes colaborativamente. Não tem.
Não, e deixar de lado, né, o egocentrismo, que você chama sair do quadrado, que também é um desafio individual muito forte. Então, Sim, não é sair fácil. das suas premissas e verdades únicas e ouvir o outro. Às vezes o outro tem a solução do seu problema. Com certeza. Antes de devolver a palavra para você fazer o fechamento, eu vou fazer uma pergunta para você. Não, não vou dizer que não tem nada a ver, mas é um pouco independente do nosso tema. A Marielne faz uma pergunta bem interessante. Débora, você considera, isso é para a mulher Débora agora, você considera que a participação da mulher na gestão pública esteja aumentando? É um grande desafio. Eu considero que a participação das mulheres, de uma forma geral, elas vem crescendo, mas a gente precisa parar para pensar um pouco. O que a gente está deixando para trás? Uhum, A mulher Débora tem filhos. uhum, Eu deixei um pouco os meus filhos de lado, eu tive que enfrentar alguns desafios como gestora, e eu agora, por exemplo, estou vivendo o momento da pandemia de trabalhar mais reclusa, dando um pouco de atenção e sanando algumas lacunas que ficaram pendentes na minha vida, uhum, certo? Então, eu digo o seguinte, eu acho que a gente precisa aprender a mesclar. uhum, A gente, não é só a mulher, mas os homens também. A gente precisa entender que a gente precisa cuidar das nossas famílias. com certeza. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tive casos de colegas que chegaram a perder 5 pessoas nessa pandemia, Nossa. numa mesma família. E a gente precisa entender que as pessoas, elas estão nas nossas vidas por um motivo, certo? Deus nos deu esse presente. E, acima de qualquer coisa, eu particularmente sou cristã, e eu entendo o seguinte, Deus não pega ninguém pronto, ele capacita os escolhidos. Então, Uhum, assim, todos os gestores que estavam nos órgãos públicos no momento dessa pandemia, que se encontram nesses órgãos públicos, estão sendo capacitados a fazer essa transformação. Mas uhum, cabe você tomar a decisão de ficar de braços cruzados ou fazer a diferença. Sejam uhum, homens, sejam mulheres, certo? A gente tem aqui vários papéis e vários desafios, mas a gente também precisa equilibrar com a realidade de dar uma atenção ao filho, porque esse tempo também não volta, certo? uhum, A gente fica no mundo através também das novas gerações. A gente precisa aprender a equilibrar um pouco as coisas. Trabalhar é uhum, fundamental, é importante, salvar vidas é fundamental, mas a gente também tem que lembrar que cada uma dessas pessoas que está enfrentando a pandemia, cada um desses médicos, desses gestores, deixou sua família em casa. São pessoas que deixaram suas famílias por algum momento para cuidar de alguém. Então a gente precisa uhum. ter respeito a cada um desses profissionais. Muito bacana. Bom, queria passar para você fazer suas considerações finais e pegue o tempo que você for necessário para você comentar de tudo que você falou, fazer um resumo ou até abordar em um outro aspecto. A palavra é sua, por favor, Débora. Obrigada, Dalcha. Eu queria começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui. A gente tem vivido períodos bem desafiadores nessa pandemia. Uhum, Períodos que nenhum gestor está preparado para o desafio que ia enfrentar. E o que a gente eu vi fazendo um testemunho vivo para vocês, eu vi o melhor e o pior do ser humano, certo? Situações de doação, de entrega plena e efetiva para salvar vidas e outras situações mais desafiadoras, certo? Onde a gente tinha que tomar decisões muito difíceis. Eu quero dizer a vocês e a cada um que enfrentou e que está enfrentando essa pandemia no mundo, porque não está sendo fácil para ninguém. Eu digo, uhum. mesmo quem foi para o homework tem que se adaptar a trabalhar com o filho agora do lado em casa. Eu digo assim, a gente nunca deu tanto valor às professoras, certo? Filho, cachorro e gato, por favor. Filho, cachorro, gato, contextos de você ficar confinado no espaço pequeno, e isso nós temos uma condição ideal. Uhum, Quem mora numa comunidade no interior, por exemplo, estou pegando Rio, São Paulo, uma comunidade mais carente, uma casa de uhum. 5 metros quadrados. Eu acho que a gente precisa É, começar a uhum, reconstruir as relações. A gente precisa começar a trabalhar isso. Então, assim, meu muito obrigada a todas as pessoas que enfrentaram essa pandemia, a todos os gestores que tiveram coragem de arregaçar as mangas e assumiram os cargos, a todos os gestores que não saíram correndo quando enfrentaram os desafios,
certo? E, de uma forma geral, meu sentimento de solidariedade a todas as pessoas que perderam suas famílias. E não vamos deixar que essas mortes sejam em vão. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. E, desse contexto difícil, construir uma realidade melhor para o Brasil e para o mundo. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Muito obrigada. Puxa, eu que agradeço. Muito, muito bonitas as tuas palavras. Queria, né, dizer muito obrigado por você ter aceito, né, esse bate-papo. Com certeza, pelos comentários que eu vejo aqui, pelas perguntas em aberto, né? Acho que era um bate-papo para ser de 2 ou 3 horas, mas acho que foi muito focado, foi bom, deu uma densidade interessante para abrir outros questionamentos. E, né, quero avisar também que a Débora aceitou o nosso convite de trabalhar mais perto da FNQ. Ela já tem todo um histórico com a FNQ, vocês já viram, Juíza, no MEG, o próprio MEG-TR, que foi construído, né, com o Ministério da Economia, com ela. Então, ela vai estar conosco também, nos orientando, e a gente, vamos dizer assim, compartilhando o modelo e a missão, né, de disseminar a gestão de excelência no país. Então, eu diria que estamos muito satisfeitos dessa aproximação, de você ter aceito hoje. E, na linha de a gente tornar prático, dar alguns exemplos, eu só queria fazer dois comentários aqui. Um é do movimento o MS Competitivo, no Mato Grosso do Sul, né? E eles são nossos representantes, o núcleo, né, regional de excelência da FNQ. Então, eles têm apoiado muito nossas iniciativas e o prêmio da qualidade também. E eles atuaram fortemente, atuam, né, com o MEG-TR, né, na implantação de um comitê. Então, eles são, né, um caso presente. A Débora deve conhecer esse case, como vários outros também. O outro que eu queria parabenizar é o município de Gaspar, em Santa Catarina, né, que também tem toda uma iniciativa muito forte. Mas, com certeza, estou aqui cometendo injustiça, deve ter tantas outras cidades e municípios, mas queria pelo menos citar 2, né, cases bem práticos. Se alguém não conhece ou tiver interesse, eu posso, né, vale a pena conhecer. Né? Então, é muito bacana. Então, queria finalizar aqui, agradecer e informar que os próximos três webinars já estão fechados. O primeiro é sobre a Agenda ESG, né? A Agenda ESG é um tema muito em voga, né? O Environment, Social and Governance é uma mudança, né? Não só de indicadores, mas uma mudança, uma ressignificação, né, dos negócios de empresas, organizações, se bem implantado. Então, nós vamos ter daqui 2 semanas a Cibele Ferreira, que é uma especialista no tema, falando dessa agência. Depois teremos o Wagner Giovannini, foi meu colega na Siemens, hoje é um dos vamos dizer assim, os maiores especialistas em compliance no Brasil. Então, vamos falar sobre além do compliance. E muito nos honra também, em outubro, temos o Silvio Meira, né, junto conosco, muitos conhecem. Ele vai falar sobre o interessantíssimo tema que ele cada vez está mais atuante, organizações em rede, né? As organizações analógicas, né, empresas analógicas para organizações em rede. Então, nós temos os próximos 1 mês e meio já fechados, e só posso dizer assim, espero que vocês tenham gostado, né? E aguarde os próximos webinars, como eu já comentei, e dentro da linha de sempre aprender, né, de PDCL, né, Débora, eu queria pedir a todos vocês a nos passarem sugestões e críticas, né, do que poderia ser melhorado, o que não foi legal hoje. Então, nós temos recebido e temos implantado. Então, o que vocês puderem nos passar, a gente vai tentar, dentro do possível, né, incorporar nas próximas sessões. Só uma informação, todas as perguntas que eu não consegui fazer, não foram poucas, eu tentei juntar várias questões, mas, sem dúvida, uma outra ficou em aberto. Então, a gente vai dar uma olhada geral, e aquelas que realmente não foram, são assim, específicas, se a Débora concordar, a gente passa para ela, né? Sim, pode me mandar, eu faço questão de responder a todas. Tá bom, e a gente retorna para vocês, para não ficar em aberto, tá bom? Então, queria agradecer a todos, uma boa tarde, uma boa semana ainda, né? E estamos abertos à FNQ, a Débora também, a todas as dúvidas, informações que vocês precisarem. Muito obrigado e boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço.